Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Glória a Deus. Eu e a tecnologia não nos damos muito bem. A diferença de geração. Irmãos, estamos numa jornada de 3 domingos pela série Ele Voltará. O objetivo é nos fazer lembrar da volta de Jesus. Um tema bastante esquecido hoje pela igreja, né? Parece que a igreja está tão acostumada a viver nesse mundo, está gostando tanto dele que ela tem esquecido que a promessa da vinda de Jesus permanece de pé, e ela é um fato, independente do que nós pensemos ou queiramos acreditar a esse respeito. Esse também era o propósito do apóstolo Pedro. Ele escreve a uma igreja num período já tardio, né? Essa é uma das últimas cartas que foram escritas do Novo Testamento, inclusive ela foi alvo de debate se ela deveria ou não ser acrescentada ao cânon das Escrituras. E então, a esses que Pedro chama de forasteiros, que faziam parte ali da região norte e centro-leste da Ásia Menor, ele escreve com o objetivo de fazê-los lembrar. E chegamos então à última etapa. Hoje vamos explorar os 8 versículos finais do capítulo 3, a partir do verso 11 até o 18. Ok? Quem gosta de ficção científica? Quantos gostam aqui? Alguns, né? Que bom. Fico feliz de saber que não estou sozinho, porque nós gostamos muito. Aí eu e minha esposa acabamos de assistir essa semana a saga Star Wars. Nós começamos lá no Andor, né? Na série Andor, e depois fomos por Rogue One, depois fomos pelo 4º episódio até o Retorno de Jedi. Eu sei que você vai pensar, poxa, quem diria que o pastor, né, João Coroa, se interessa por essas coisas? Mas, irmão, sempre gostei. Lá em casa isso é unanimidade, né? As crianças gostam muito, quer dizer, as crianças, nossos filhos que já têm as suas crianças, eles até hoje ainda gostam muito. E, enfim, fantasia, né? Muito bem. Existem muitos filmes desse gênero, e quem está familiarizado com ele sabe que
a ideia básica é sobre a possibilidade da habitação humana fora da Terra, né? E na ficção científica, existem algumas questões que a gente tem que relevar na hora de assistir o filme, né? Eles vão para outro planeta, não usa máscara, não usa nada. Enfim, tudo dá certo. E há uma série especial chamada Perdido em Marte, quer dizer, não uma série, mas um filme de 2015, onde o ator Matt Damon, ele vive ali um astronauta que foi deixado para trás no planeta vermelho, Marte, e ele vai usar os seus conhecimentos sobre botânica e outras coisas para cultivar alimentos e sobreviver até o seu resgate. Isso parece mesmo coisa de cinema, né? Ele ali planta e colhe batatas e consegue sobreviver de um modo ou de outro, mas o fato é que tem muita gente apostando nessa ideia como coisa factível, séria e até muito provável, né? De acordo com a inteligência artificial, e aqui eu leio um texto que eu extraí da inteligência artificial, abre aspas, a colonização de outros planetas como Marte é vista pela ciência como uma apólice de seguro definitiva para a humanidade. Projetos atuais, como o desenvolvimento da nave Starship pela SpaceX, focam na criação de infraestruturas autossustentáveis e habitats pressurizados, agricultura vertical e sistema de reciclagem de água e oxigênio para garantir a sobrevivência em ambientes extremos. Fecha aspas. Ou seja, tem muita gente levando isso a sério. E o objetivo é tornar real a possibilidade da habitação humana em outros planetas. Porque, no fundo, irmãos, todo mundo sabe que a situação em que o nosso planeta chegou é quase irreversível. Porque nós conseguimos destruir tanto esse planeta, nós conseguimos arruinar tanto, estragar tanto, que para muitos o planeta Terra não tem mais jeito. Então, do ponto de vista do transhumanismo, e depois convém que você faça uma pesquisa sobre isso, transhumanismo, essa série, essa série de projetos que na versão científica trazem ali uma vida no paraíso, né? Possibilidade de uma vida boa e perfeita em outro planeta, ou a concretização do anseio religioso humano, né, de uma vida perfeita, onde a Deus, a tecnologia, vai proporcionar esse ambiente adequado para que nós alcancemos por nós mesmos esse paraíso. Isso é uma ficção para nós que somos cristãos, mas para muita gente isso também é real. Então, a tecnologia ela tem se tornado uma deusa para muita gente. E muitos acreditam que ela vai resolver todos os problemas da humanidade, inclusive o problema da morte, né? Mas a palavra de Deus nos oferece um projeto mais simples, mais barato e que promete uma vida plena de felicidade e satisfação. Esse projeto tem o carimbo, a assinatura do único Deus verdadeiro, e ele criou a própria ciência e o material de trabalho sobre o qual a ciência se debruça, que é o universo, né? E a grande diferença é que, para Deus, ele não pretende nos levar para outro planeta, né? E nesse caso eu acho que os outros planetas agradecem, né? O plano de Deus é purificar e restaurar a ordem original do nosso planeta, a boa criação de Deus, da qual ele nunca desistiu de resgatar. E nós fazemos parte desse plano, irmãos. Os habitantes desse mundo novo não serão escolhidos pela sua categorização social. Não vai ser a elite rica e privilegiada que pode pagar uma viagem ao espaço. Não somente essas pessoas. Muitas delas, sim. Mas também gente que não tem recursos, que não tem meios, homens, mulheres, de todas as tribos, povos, línguas e nações, que foram escolhidos desde a fundação do mundo, mas ainda têm uma incumbência com vistas a assegurarem um santo privilégio. Porque, embora a salvação seja graça e tão somente graça, ela não significa que nós não devemos fazer nada em relação a isso. É sobre esse fato que Pedro vai tratar nos últimos versículos. Nós vamos ler o texto agora e vamos meditar sobre ele. Versículos 11 a 18, então.
que diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Santa Palavra. Obrigado por tê-la aberta diante de nós mais uma vez. Que o Senhor possa usar as nossas vidas agora para falarmos e ouvirmos conforme o Teu Espírito. Dá-nos a Tua bênção e a Tua direção. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vocês devem se lembrar que no domingo passado nós trabalhamos com a porção que vai dos versos 5 a 10. Se você não acompanhou a série desde o princípio, você pode acessar lá no YouTube, ela está disponível. E ali vimos que Pedro apresenta uma refutação sólida ao argumento dos falsos mestres em relação à segunda vinda de Jesus. Porque eles zombavam, os falsos mestres zombavam dessa promessa, afirmando que todas as coisas permaneciam naquele tempo do mesmo modo como elas foram criadas lá atrás. O texto que nós lemos de Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, está conectado a essa questão. Portanto, se nada havia mudado até então, nada haveria de mudar. É o que nós vamos ler aí nos versos 3 a 4 do nosso capítulo 3. Isso, então, significava que se Deus não interveio no mundo até aquele momento, Ele não interviria no futuro da história humana. Ele não faria nada diferente. E Pedro vai derrubar essa tese com 3 argumentos muito sólidos que se resumem em 3 pontos. Primeiro, a própria existência do mundo em seu estado atual no período em que Pedro escreveu a carta, é fruto de uma intervenção divina fundacional, ou seja, Deus criou o mundo a partir de um contexto de caos. Quando Deus criou todas as coisas, a terra, ela existia, o mundo existia, o universo existia num contexto de caos. E Deus, então, promoveu ali a primeira intervenção no mundo, tirando das águas uma porção seca, e dali Ele passou a fazer todas as coisas, onde nós vimos que a sua primeira ordem foi: haja luz, e houve luz. Além disso, Deus já interveio novamente por meio do dilúvio universal, onde Ele destruiu tudo e recomeçou a história humana, e tudo isso aconteceu por meio da palavra de Deus, é o que Pedro diz. Segundo ponto, se Deus já interferiu na história do mundo naqueles termos, isso mostra que matéria, energia, espaço e tempo estão sujeitos à sua vontade e aos propósitos do Criador. Logo, Deus pode sim
vir a fazê-lo novamente pela mesma palavra, desde que isso esteja dentro dos seus propósitos. E terceiro, Deus vai promover uma transformação de proporções ainda maiores no mundo criado, né? E esse terceiro argumento funciona como uma conclusão dos anteriores. Ele se separa apenas por um detalhe, que o próximo dilúvio que Deus vai promover no universo, no mundo, ele não será um dilúvio de água, mas de fogo. E esse juízo de fogo destruirá não só a terra, mas o próprio céu, ou seja, o universo inteiro. A conclusão é que Deus intervirá novamente na história humana terrena. Ele fará por meio da sua palavra, e o Senhor Jesus virá, sim, conforme a promessa que vem desde o Antigo Testamento, e na sua vida ele trará fim à história humana e ao universo como nós o conhecemos. Eu não estou certo, mas acho que esqueci de citar aqui no domingo passado uma referência do capítulo 1, versículos 16 a 21, onde Pedro vai apontar 3 fontes que são fontes seguras, fidedignas, que servem como fundamento para a sua confiança na segunda vinda de Cristo. Primeiro, o testemunho ocular, onde Pedro vai dizer: nós mesmos vimos a sua glória quando subimos com ele no Santo Monte. Você vai encontrar essa referência lá em Mateus 17, onde nós temos ali uma avant-première, uma sessão de estreia para convidados especiais da vinda de Jesus, quando ele é glorificado, e ali com ele aparecem Moisés e Elias, e uma voz do céu diz: este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, a ele vocês devem ouvir. O segundo fundamento é a palavra dos profetas do Antigo Testamento, que Pedro também vai dizer que eles falaram a palavra que Deus deu a eles para falar, ou seja, era a palavra autorizada de Deus. E terceiro, a inspiração divina da profecia, ou seja, Pedro diz que nenhuma profecia vem de vontade humana própria, particular, mas homens cheios do Espírito Santo falaram pela inspiração do próprio Deus. Então, se Deus parece dar cumprimento a essa promessa, se parece que ele tarda, se está demorando muito, isso não significa que essa promessa não se cumprirá. Na verdade, ele está apenas dando tempo, por causa da sua misericórdia, para que aqueles que ainda não se arrependeram, tanto dentro quanto fora da igreja, possam fazê-lo a tempo de serem salvos. Então, quando nós terminamos a exposição passada, nós deixamos uma pergunta sem resposta. Se Deus planeja destruir esse mundo, e com ele os homens ímpios que desprezam a graça e se apegam aos seus pecados, como ficarão os justos? Será que eles vão ser destruídos também? Porque, afinal de contas, eles também estão no mundo. Não é? E o mundo bom de Deus, como fica? Uma vez que ele tenha sido destruído, isso quer dizer que Deus desistiu dele? Ele jogou a toalha e a corrupção humana venceu? Né? Não, cremos que não. Mas o que Pedro vai dizer a esse respeito? Então é o que nós vamos ver aí dos versos 11 até o 18. Ok? Vamos voltar aí então ao nosso texto de referência de hoje. Então nós podemos dividir a nossa porção em 3 partes. Primeiro, nós vemos aí Pedro falando sobre a espera do dia do Senhor Jesus, versículos 11 a 14. Segundo, a referência escatológica em Paulo, versículos 15 e 16, onde Pedro vai dizer que aquilo que ele está dizendo aqui, Paulo também diz nas suas cartas. E terceiro, uma advertência final, versículos 17 e 18, onde Pedro vai dizer: olha, vocês já estão numa posição segura em Cristo. Então prestem atenção para que vocês não caiam dessa posição segura. Ok? Então vamos examinar o texto aí dentro das suas porções. Primeiro, versos 11 a 13, especialmente versículos 11 a 12, parte A. Uma vez que tudo será assim destruído, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. A destruição que Pedro fala aqui, ela se refere aos versículos 7 e 10, que nós já vimos semana passada. No versículo 7, Pedro fala que os céus e a terra estão reservados para o fogo. No segundo versículo 10, ele vai dizer que
os céus e a terra passarão, e os elementos químicos, físicos e biológicos que compõem o universo serão destruídos pelo fogo. Então, a segunda carta de Pedro, ela conecta a escatologia à ética cristã. E logo no início ele fala sobre escapar da corrupção que há no mundo e assegurar a entrada no reino eterno de Jesus Cristo. E como é que essa transição é feita de escapar da corrupção do mundo e entrar no reino eterno? Ele vai dizer, primeiro, que isso ocorre pela graça, pela graciosa salvação em Cristo que nos trouxe o privilégio de participar da natureza divina. Você pode ler isso lá no capítulo 1, versículos 3 até o 11. Ele vai mostrar que o fluir da vida do Espírito através de nós é o que nos leva a desfrutar e a participar da natureza divina. Segundo, por meio da vida ética, que é uma consequência direta da nova vida em Cristo. Porque a vida ética, que em termos gerais significa vida santa e piedosa, é o que se espera daquele que está em Cristo. E você pode dizer, poxa pastor, mas hoje a gente vê tanta gente que diz que está em Cristo viveu uma vida mundana, sem compromisso ético, moral, sem compromisso com sua própria palavra. Bom, a gente sabe que isso não é novo. Isso sempre aconteceu, irmãos. Então há uma distância muito grande entre o que eu digo e o que eu sou. O que eu digo sai da minha boca. O que eu sou flui do meu comportamento. Das minhas ações, da minha palavra e até do meu silêncio, da minha omissão e de muitas outras formas que mostram o que realmente vai no meu coração. Então agora Pedro vai novamente desafiar seus leitores, fazendo um contraponto entre a dissolução do mundo e a piedade cristã. O raciocínio aqui, irmãos, é bem assim perspicaz, ele é bem arguto, porque Pedro diz que se o mundo material está fadado à destruição, se esse mundo vai ser dissolvido, se ele passará, então tudo e todos que estão ligados apenas à realidade material visível também vão passar. Tudo vai passar. Por outro lado, existe algo ao que nós devemos nos apegar, mesmo vivendo neste mundo, e que não será dissolvido e não passará. E o que é isso? A piedade. A vida virtuosa no espírito de santidade. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e nos ressuscitará para uma nova vida. Então, como observa o comentador bíblico Michael Green, aqui abre aspas, as pessoas são mais importantes do que as coisas, porque as coisas passarão, mas a nossa personalidade não vai passar. Fecha aspas. O que o Michael Green está dizendo? Ele está dizendo, irmãos, que tudo que é material, tudo que é visível, inclusive o nosso corpo, tudo isso vai passar. Mas a alma redimida não passará. A alma não redimida também não passará. A diferença é saber se a alma redimida e a alma não redimida, se elas vão viver a eternidade no mesmo lugar. E a Bíblia diz que não. E esse é o ponto que Pedro está defendendo aqui. Ele está falando a partir do pressuposto de que as pessoas para quem ele está falando, os seus leitores, a maioria deles são pessoas que já viveram a experiência de nova vida, de regeneração no Espírito Santo. Ou seja, são vidas novas em Cristo Jesus. Então, o ponto aqui é saber se essa personalidade receberá com alegria ou com pavor a volta de Cristo. Porque a palavra de Deus vai dizer no livro de Amós, o Amós diz assim, por que vocês desejam tanto o dia do Senhor? Porque para vocês, que são pecadores impenitentes, que amam os seus pecados e não querem sair dessa vida miserável, para vocês vai ser um dia de trevas e não de luz. Imagina se o Amós fosse pastor hoje nesse mundo aí. A igreja dele ia ter uns 3 ou 4 membros, né?
porque a palavra dele era uma palavra de exortação. Ele chamava cada um de nós à sua própria consciência em relação à vida com Deus. É interessante observar, irmãos, que assim como a incredulidade em relação à volta de Cristo leva à impiedade e à devassidão, aqueles que não creem que Jesus vai voltar, aqueles que não creem na palavra de Deus, eles acreditam que eles só têm essa vida para viver, que depois que acabar isso daqui não tem mais nada. Então eles vão viver como? Apenas interessados em desfrutar do melhor aqui e agora. Mas o cristão também deve viver com esse pensamento, irmãos? A esperança viva na volta de Jesus, por outro lado, ela deve conduzir a ética, a uma vida santa e piedosa. Então não é um fazer para, entende? Eu às vezes ouço de muitos cristãos, principalmente os pentecostais, né? Quando você pergunta, você tem certeza da sua salvação? E normalmente a pessoa responde, estou pelejando para isso. E aí o que você percebe nessa frase? Irmãos, você percebe o quê? Uma incompreensão de como a salvação acontece. Meus irmãos, se não fosse Cristo, eu poderia pelejar a minha vida inteira. E eu jamais iria garantir a minha salvação. Quem garante a minha salvação é Cristo. Ele é que garante que eu sou salvo, que eu estou na família de Deus. Então não é um fazer para, mas é um fazer pois. É um fazer conclusivo. Se eu estou em Cristo, se a minha vida está em Cristo, se eu tenho certeza da vida eterna, se a vida eterna me foi assegurada, o mínimo que eu posso fazer significa viver uma vida santa, piedosa, não para alcançar a salvação, mas porque Cristo já a alcançou por mim. E eu tenho certeza de que viverei a felicidade eterna no mundo vindouro. Mas viver a vida santa e piedosa, irmãos, não parece ser algo muito atraente para nós. Porque isso exige o quê? Esforço. E essa é uma palavra importante para o apóstolo Pedro. Ele usa bastante essa palavra, esforço. Esforço. A possibilidade de que a nossa vida piedosa possa antecipar a vinda de Jesus, ela está ligada à questão do suposto atraso de Deus em enviar Jesus. Está aí no versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. E aqui no nosso verso 12, Pedro diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Você percebe como Pedro joga entre aspas, com as palavras? Ele fala que Deus não está demorando, que ele não está atrasado, mas ao mesmo tempo ele admite que nós possamos apressar a vinda de Deus se nós vivermos uma vida santa e piedosa. Se nós nos arrependermos, se nós aproveitarmos esse tempo de oportunidade. E se essa aparente demora é na verdade uma demonstração da paciência divina, que dá tempo para que nós nos arrependamos, não é? Então, à medida que buscamos o caminho da santidade e da piedade, consequentemente nós encurtamos esse tempo ou abreviamos a sua vida. Depois, versículos 12b a 13, vai dizer, por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É interessante que nessa parte, nesse bloco que nós estamos examinando hoje, Pedro ele une o dia de Cristo ao dia de Deus e ao dia do Senhor. Por que Pedro diz que nós estamos esperando e apressando a vinda de Deus e não a vinda de Jesus? Porque para Pedro, Jesus é Deus. O que ele está fazendo aqui é reafirmar a divindade de Jesus, o Filho. Então, Pedro vai mostrar aqui a diferença dos destinos dos perversos, que ele vai citar no verso 7, né, que o Senhor trará o dia do juízo e da destruição dos ímpios, e também o destino dos justos.
O verso 12, parte B, reitera que Deus destruirá o universo com fogo. No entanto, aqui Pedro usa essa afirmação repetida como um comparativo com o verso seguinte, nós, porém, versículo 13. A quem se refere o nós do texto? A igreja de Cristo, o povo de Deus, os redimidos de todos os tempos. O porém é o termo adversativo que estabelece a distinção entre o futuro dos justos e o futuro dos ímpios, dos perversos. Então Pedro não nos dá maiores explicações sobre como Deus fará isso, irmãos. Ao mesmo tempo, destruir o mundo que agora existe e trazer luz, a luz, novos céus e nova terra, só Deus pode fazer isso. Mas ele afirma que Deus vai fazer. Isso nos basta. É palavra de Deus. Então, embora a destruição do mundo seja importante dentro do argumento de Pedro, porque ele aponta para o julgamento dos ímpios e o fim da realidade que agora vemos, os crentes em Jesus, eles não aguardam apenas a destruição do mundo, mas a chegada de um novo mundo que tomará o seu lugar. Amém, irmãos? Nos faz lembrar das viagens de descobrimento dos séculos passados, né, quando eles gastavam fortunas para financiar aquelas viagens, aquelas navegações extraordinárias, através dos descobridores e desbravadores que procuravam um novo mundo. E eles acharam um novo mundo, só que o novo mundo se tornou velho mundo. Não é? E hoje parece que não há mais um novo mundo a ser descoberto no nosso contexto. Mas o Senhor promete um novo mundo. E ele será mundo novo mesmo. Então, Pedro fala aqui sobre uma nova terra. E é interessante que, diferentemente da ciência moderna, nós cristãos não vislumbramos qualquer esperança de redenção plena e vida gloriosa numa fuga da terra, mas numa nova terra. Um mundo totalmente transformado e redimido pela graça e o poder de Deus em Cristo. Mas é interessante que a maioria dos cristãos acredita que nós vamos morar no céu. E agora, irmãos, nós vamos morar no céu ou na terra? A Bíblia fala que a gente vai morar no céu, irmãos? Sim ou não? E agora, hein? Esse pastor, vou te falar, por que ele tem que fazer essas perguntas? Se você procurar direitinho no Novo Testamento, você não vai encontrar nenhuma passagem que diz que a gente vai morar no céu. Mas nós temos passagens que dizem que Deus vai restaurar esse mundo. Pedro está dizendo isso aqui. É que nós vamos viver num reino glorioso nesse mundo restaurado. E agora, meu Deus? Já não sei mais se eu vou morar no céu, na terra. Vou sair daqui hoje com uma crise na minha fé. Meus irmãos, isso não faz diferença. Tanto faz. Se você crê que vai morar no céu, glória a Deus. Se você crê que vai morar na terra, no futuro glorioso que o Senhor trará, glória a Deus também, porque isso não faz diferença para nós. Mais importante é que nós vamos estar em Cristo, que nós vamos viver com Ele, numa vida plena de felicidade e alegria eterna. Então, a nossa salvação não é meramente espiritual, sabe? Uma experiência fantasmagórica e etérea com Deus, como aqueles filmes que a gente assistia antigamente, né? Deixados para trás, ou aqueles filmes ainda mais antigos onde a gente via as almas deixando os corpos e subindo assim como se fosse um lençol branco para viver na eternidade. Nós não somos adeptos do platonismo, irmãos. Para nós o corpo é tão importante quanto a alma, porque Deus, Ele se propõe a redimir o corpo assim como Ele se propõe a redimir a alma. Deus não vai deixar nada para trás. Ele vai redimir tudo. E aqueles que não estiverem em Cristo, eles também serão transformados, mas numa outra perspectiva, numa vida de perdição. Isso é o que a Bíblia diz. Então Deus promete um novo mundo para os crentes, um mundo transformado, novos céus e nova terra. E de novo Pedro nos remete ao Antigo Testamento. Você pode ler Isaías 65, 17.
66, 22, onde Isaías fala sobre novos céus e nova terra. Então Pedro ainda qualifica esse novo mundo como uma sociedade onde habita a justiça. Isso é algo muito novo para nós. Porque se nós procurarmos nas sociedades desse mundo de hoje, você não vai encontrar nenhuma sociedade onde a justiça realmente habita. E aqui o Thomas Schreiner, que é um outro comentador da Bíblia, ele diz, abre aspas, a justiça aqui é a justiça de Deus. Na primeira palavra de Pedro, aqui logo no início da carta, no versículo 1, ele diz, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, a justiça que nós vamos desfrutar na nova vida com Deus é uma justiça de Deus, não é dos homens. Porque os homens nunca são justos. E o Schreiner vai dizer, a justiça aqui é a justiça de Deus que preenche o mundo futuro com sua glória e com sua beleza. Fecha aspas. Então, a descrição que Pedro faz de novos céus e nova terra, ela vai ser repetida em Apocalipse, e associada à descida da Nova Jerusalém e à instalação do trono de Deus na terra restaurada. Por isso nós falamos aqui, eventualmente, que a Bíblia começa com o jardim caído, destruído pelo pecado, e ela termina com um jardim restaurado. E no centro desse jardim há um trono, e no trono estão Deus, o Pai e o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. E é claro, o Espírito Santo de Deus, a Trindade bendita. Então, se você quiser, lá no princípio nós temos Deus, o Pai, Criador, a Palavra, que é o Verbo vivo, Cristo Jesus, e o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. E lá no final nós temos de novo as três pessoas benditas, encerrando o ciclo da história humana e refazendo a realidade terrena para a glória de Deus. Então, irmãos, não há 100% de certeza se o mundo que agora existe será totalmente aniquilado ou se ele será apenas purificado, restaurado. Não há como definir com precisão o que Pedro chama de destruição do mundo ardendo em fogo, mas o fato é que isso vai acontecer. É a palavra de Deus. Versículos 14 a 16, vai dizer, por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são estáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, Pedro novamente ressalta a relação da ética cristã com a perspectiva escatológica. E ele também volta a enfatizar a paciência de Deus. Nós já falamos sobre ela no verso 9. Então veja, Pedro está falando aqui, irmãos, que embora nós sejamos salvos tão somente pela graça, quando Jesus vier, existe um determinado tipo de conduta, de caráter, de vida, que serão reconhecidos por Jesus como a marca daqueles a quem ele veio chamar para viver consigo no reino restaurado. Pedro fala de uma vida sem culpa, sem mácula, sem culpa e em paz. Então nós temos a mesma dinâmica dos versos anteriores. Se aguardamos a volta do Senhor Jesus, o fim do mundo e a chegada de um novo mundo, então vivamos em conformidade com essa esperança. Pedro reproduz o conceito que Paulo já havia considerado anteriormente. Abra comigo rapidamente em Romanos capítulo 13,
Romanos 13, versículos 11 a 14. Romanos 13, 11 a 14. Paulo diz: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Olha só, Pedro está falando do quê? Paulo está falando sobre escatologia. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando no princípio cremos. Então dá uma catucada aí no seu vizinho e fala para ele: desperta do sono, hein? Versículo 12. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Olha, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. É o texto de Pedro, basicamente. Por isso Pedro vai falar no verso 15 que sobre esses assuntos Paulo tem falado. Não é? Então, irmãos, embora o versículo 14 repita a exortação do verso 11, a diferença aqui é que Pedro fala sobre ética cristã em termos mais específicos. Primeiro, ele repete o tema do esforço. Se você olhar lá no capítulo 1, versículo 10, ele vai dizer assim: esforcem-se para confirmar a vossa vocação e eleição, para que vocês estejam preparados para viverem no reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Então ele repete a demonstração do verso 10 do capítulo 1. E segundo, ele foca em 3 virtudes: sem mácula, sem culpa e em paz. As 2 primeiras dizem respeito ao caráter. Sem mácula significa puro, sem nódoa ou moral. Isso, irmãos, não trata de perfeição moral, e é muito importante que isso fique claro. Pedro não está dizendo que quando Jesus vier, ele vai procurar só os perfeitinhos, porque se ele procurar, ele não vai achar. Ele está dizendo que Jesus vai procurar pessoas que tenham a sua consciência limpa quanto ao fato de se dedicarem ao melhor esforço de fazer da sua vida algo agradável a Deus. É isso que Jesus vai procurar. Consciência limpa. Senhor, eu continuo sendo um pecador, limitado, frágil, necessitado da graça, mas tenho minha consciência limpa que tudo tenho feito para melhor te servir. É isso que Jesus vem procurar, irmãos, quando ele voltar. Então, sem culpa tem a ver com aquilo que Paulo descreve a Timóteo, capítulo 2, da segunda epístola, versículo 15, parte A e B, onde Paulo diz: procure apresentar-se a Deus como aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. É isso. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Você se lembra, quando você era criança, que aprontava em casa, né? E aí a sua mãe dizia: vou contar para o seu pai quando ele chegar. Lembra disso? Às vezes, hoje em dia acontece o contrário, né? O pai é que fala: vou falar para sua mãe. Né? Porque os homens hoje eles estão abrindo mão da sua responsabilidade e autoridade paternal como sacerdote do lar e estão colocando tudo nas costas da esposa. E a esposa tem que fazer tudo. Ela tem que cuidar da casa, trabalhar fora, criar os filhos, educar os filhos, dar exemplo para os filhos. E os homens estão abrindo mão da sua responsabilidade. É lamentável. Não é? E também é algo passivo de culpa diante de Deus. Porque essa é a nossa responsabilidade, irmãos.
O Senhor não nos chamou para sermos chefes da nossa casa, nem os senhores feudais que estão ali para mandar, para dar ordens, para gritar com todo mundo. Ele nos chamou para sermos exemplo, para sermos um pilar, uma coluna dentro do nosso lar, onde os nossos filhos e as nossas esposas possam olhar e dizer: eu estou seguro, porque aqui tem um homem temente a Deus, que ama a Deus e que faz a sua função valer dentro dessa casa, que tem responsabilidade. Por isso é digno de ser respeitado, de ser considerado, não obedecido como um ditador, mas ser respeitado como um homem íntegro. E olha, irmãos, é uma coisa difícil, viu? Muito difícil. Então, é sempre importante reiterar, irmãos, a questão aqui não é moralista, né? Porque quando nós ficávamos com medo dos nossos pais, quando essa ameaça era feita em relação aos nossos pais, como é que a gente se sentia? Com a consciência tranquila? Eu já falei aqui daquela machadada que eu dei no pé do meu irmão, né? Nossa infância era uma infância muito pura, crianças boazinhas, obedientes. E aí minha mãe falou: vou falar com teu pai quando ele chegar. Olha, eu fiquei com peso na minha consciência, parecia que a minha cabeça ia afundar para dentro do corpo, e com medo de levar uma coça, porque meu pai pouco batia, mas quando ele batia, ele fazia isso com muita eloquência, irmãos. Então, eu fingi que estava doente, no final das contas eu consegui me livrar, mas o peso da consciência permaneceu, porque permanece. Então, esse é o ponto aqui. Significa estar em paz com Deus. Uma consequência da vida pautada na ética cristã, né? Uma vida sem temor, vivida em confiança quanto à volta de Jesus. Outro texto paulino que ajuda a resumir o sentido do que Pedro pretende, Filipenses 3, versículo 9: o que eu quero é ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus mediante a fé. Irmãos, é sempre difícil equilibrar essas coisas. Geralmente, nós pendemos para um lado ou para o outro, ou para o legalismo ou para o moralismo, né? Que é aquilo que a palavra de Deus chama de antinomianismo também, a hipergraça, o outro extremo do legalismo e do moralismo. Tem sido um grande desafio para nós, essa frouxidão ética em nome da graça, não é? Muitos hoje dizem isso: eu estou na graça, eu fui salvo, estou tranquilo, uma vez salvo, salvo para sempre. Como Paulo diz, é tempo de despertar, irmãos. Então, Pedro vai falar sobre isso nos versos 15 e 16, onde ele novamente enfatiza o tema da paciência. Considerem a longanimidade ou a paciência do nosso Senhor como uma oportunidade de salvação, como também o nosso irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, de novo, Pedro ressalta que essa paciência deve ser entendida como uma oportunidade de salvação e não como cobertura da vida focada em malícia, em pecado e em licenciosidade moral. Nós devemos ter em mente, irmãos, que a fala de Pedro vai contra o pano de fundo da sua crítica aos falsos mestres e as suas vidas contaminadas pela entrega aos desejos carnais, né, pelos quais eles atraem muitos irmãos de boa fé, mas que estão distraídos, como nós falamos na primeira mensagem. Então, por um lado, há uma advertência: não abusem da paciência de Deus, é o que Pedro está dizendo. Porque o dia do Senhor virá como? Como ladrão da noite. Mas, por outro lado, há uma palavra de esperança para quem ainda deseja se arrepender. Pedro está dizendo: Deus é paciente. Deus é paciente. Você ainda pode se arrepender hoje e encontrar salvação em Jesus. Então, meus irmãos, a palavra está falando para nós hoje, agora, nesse momento. Ela está dizendo: não abuse da paciência de Deus,
mas ela também está prometendo. Deus é paciente. Ele está esperando por você. Hoje é tempo de se arrepender. Hoje é tempo de buscar uma nova vida em Cristo. Pedro então põe seu foco nos versos 14 e 15 em duas coisas que os seus leitores devem levar em conta. Primeiro, aqueles que esperam a vinda do Senhor devem viver santo e piedosamente enquanto esperam. E segundo, essas pessoas precisam ter grande consideração pela paciência do Senhor, aproveitando esse tempo para buscar o seu lugar garantido na presença do Senhor, fazendo aquilo que lhe seja agradável. E por fim, irmãos, ele agora vai evocar as cartas de Paulo como testemunho daquilo que ele está ensinando até aqui. Ele mostra que Paulo também tem falado da prática da piedade, sobre a ética cristã, sobre a relação da ética com a escatologia, sobre a graça contida na paciência do Senhor para conosco, como já lemos em Romanos, capítulo 13. Mas até as cartas de Paulo, bem como outras porções das Escrituras, que aqui no caso significam o Antigo Testamento, vêm sendo deturpadas pelos falsos mestres. Eles fazem isso com o fim de justificar a sua vida desregrada. Você já observou que todo tipo de pecado consciente tem uma justificativa bíblica? Porque as pessoas sempre arranjam uma justificativa bíblica. Então Pedro está falando sobre isso aqui. Um consenso, que Pedro esteja falando justamente sobre a postura antinomianista daqueles mestres. Antinomianismo significa uma vida descomprometida com as normas, com a lei, com a vontade de Deus. Eles usavam os textos paulinos para enfatizar uma graça que cobre o pecado deliberado, planejado. E diz que o que vale realmente é somente a graça mediante a fé. Usavam passagens como essas para defender o total descompromisso com a ética cristã e a consideração de valores próprios da nossa fé. Mas Pedro adverte, nessa prática eles serão destruídos. E aqui, meus irmãos, já a caminho de terminar, em primeiro lugar nós descobrimos que já naquele tempo as cartas de Paulo eram lidas por toda a igreja. A forma como são mencionadas aqui, as cartas de Paulo, sugere que elas já tinham sido reunidas e publicadas, e além disso era possível ter acesso a elas normalmente, então elas eram amplamente lidas. Segunda coisa, nos informa que as cartas de Paulo tinham chegado a ser consideradas como escritura, porque Pedro fala que eles desvirtuavam as cartas de Paulo como faziam com as demais escrituras. E terceiro, há coisas, diz aqui a carta, que nas epístolas de Paulo são difíceis de entender e que os ignorantes torcem para a sua própria ruína. Então mostra que há necessidade de se alcançar a interpretação correta das Escrituras, porque isso é reconhecido como um fato desde o princípio. Então não basta apenas ler a Bíblia e interpretar. É importante ler e interpretar corretamente. Em versos 17 e 18, Pedro termina com advertência. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Então, Pedro, ele assinala certas características da vida cristã. Conhecimento, que é uma palavra-chave na sua carta, nós vamos vê-la desde o capítulo 1, versículo 3. O conhecimento leva à atenção, ou seja, nos deixa alertas, e estando alertas nós conseguimos evitar o erro. Então, concluindo aqui, em primeiro lugar, o cristão é uma pessoa que está advertida. Ela não é ignorante. Ela não pode alegar essa ignorância porque ela já conhece o caminho reto e a sua recompensa. Como ela também conhece o caminho errado e o dano que esse caminho promove, um dano eterno. Não tem motivo de esperar caminho fácil porque sabe que o cristianismo significa cruz.
Jesus não nos chamou para passear no parque, ele não disse: quem quiser vir após mim, tome o seu passaporte e vá para a Disneylândia. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia e tome a sua cruz. Ou seja, nós precisamos ser crucificados com Cristo para que possamos aproveitar, desfrutar também da sua ressurreição. O velho homem precisa ser cravado na cruz. Então sempre haverá aqueles que estão dispostos e desejosos de atacar e corromper a verdadeira fé. Irmãos, estar advertido é também estar preparado, mas a advertência é também responsabilidade grave pelo fato de que aquele que conhece o bem e faz o mal é culpado duas vezes. Duas vezes. Segundo, o cristão é uma pessoa que tem fundamento para a sua vida. Ele deve estar enraizado e baseado sobre a fé. Há certas coisas sobre as quais ele deve estar absolutamente seguro. A vida cristã, de certo modo, meus irmãos, é inflexível. Por quê? Porque as Escrituras determinam bases que a fé não vai conseguir mudar. O cristão nunca deixará de crer que Jesus Cristo é Senhor. Filipenses 2:11. Nunca escapará da obrigação de fazer com que a sua vida concorde com a sua fé, com a sua convicção, com a sua confissão, se ele se diz um cristão. Terceiro, o cristão é uma pessoa cuja vida está em desenvolvimento. A inflexibilidade da vida cristã não significa rigidez e nem estagnação, irmãos. O cristão precisa experimentar diariamente da graça. Por isso Pedro diz: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, é um crescimento diário. Diário. Eu fico admirado, eu chego a admirar realmente a devoção que as pessoas têm hoje às academias. É uma coisa impressionante, irmãos. Tem pessoas que eu vejo passar aqui todo dia, basicamente na mesma hora, porque eu estou ali no gabinete trabalhando e da janela eu vejo. Todo dia essas pessoas passam naquele mesmo horário. Elas são disciplinadas para cuidar do corpo. E eu fico pensando, meu Deus, imagina se nós cristãos tivéssemos essa mesma disciplina para cuidar da nossa alma. Elas gastam uma fortuna com suplemento alimentar, aminoácidos, e germe de trigo, e albumina, e não sei mais o que. E fora aqueles proibidões que são usados até em cavalo, que as pessoas usam para ganhar volume mais rápido. Essa semana passada mesmo, um menino de 22 anos perdeu a sua vida. Não sabemos a causa, mas sabemos que recentemente ele passou a usar anabolizantes, coisa que ele antes condenava. Então, irmãos, as pessoas estão perdendo a sua vida hoje porque elas estão disciplinadas em cuidar do seu corpo. Olha só que coisa miseravelmente contraditória. Eu pergunto, por que a gente também não tem essa disciplina para cuidar da nossa alma, irmãos? Então, nossa vida está em desenvolvimento. Como ilustra aqui o William Barclay, abre aspas, somente sobre um sólido fundamento pode se erguer um edifício elevado. E somente, devido às suas profundas raízes, uma árvore alta pode levar seus ramos até o céu. A autêntica vida cristã é ao mesmo tempo uma vida com sólido fundamento e contínuo desenvolvimento, avançando e ascendendo, ou seja, subindo, se elevando. Fecha aspas. E no verso 18, Pedro termina com uma breve doxologia. A ele, a Cristo, seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Então, irmãos, ele voltará. Como ele vai nos achar? Se Jesus vier agora. Estou seguro? Minha consciência está limpa? Estou em paz com Deus? Sou perfeito? Não. Ninguém é. Nem você, nem eu.
nem qualquer outro cristão que já viveu nesse mundo. Mas o importante é saber se a nossa consciência está em paz. E nesse sentido, se estamos preparados. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua misericórdia, tua graça, o teu amor, que mais uma vez nos concedeu o privilégio de meditar na tua palavra. Que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações nesta manhã e nos ajudar, Senhor, a entender, Pai, que o caminho que fizemos até aqui foi um caminho maravilhoso contigo, tem sido rico em experiências com o Senhor. Mas não podemos viver do passado. A vida cristã, ela é vivida sempre na perspectiva do futuro. O presente olha para o futuro e trabalha em prol desse futuro. Olhamos para Ele, esperamos a volta do Senhor Jesus, cremos que Ele voltará, que Ele virá como a sua promessa, assim diz. Mas também queremos estar prontos para quando esse momento chegar, nós sejamos encontrados sem mácula, sem culpa e em paz. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática a advertência final, que cresçamos a cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que isso concorra para paz no nosso coração, paz contigo, paz com a nossa consciência, e também para a glória e para a honra do teu santo nome. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.